Bleach, um clássico dos anos 2000. Um anime com muitos altos e baixos, com muita coisa boa e muita coisa ruim. Mas um anime muito bom, que mesmo com seus defeitos, tem seu lugarzinho no meu coração. E, por curiosidade, foi o primeiro anime legendado que eu assisti na vida. Lá na época que, pra ver anime online, tu assistia em 360p no YouTube, cortado em partes de 2 minutos cada. No começo foi difícil pro eu de 9 anos assistir e ler legenda ao mesmo tempo, mas com o tempo você se acostuma. E eu tenho orgulho de dizer que eu provavelmente sou a única pessoa nesse vídeo que viu Ichigo vs Aizen no lançamento, e vocês não fazem ideia de como era o hype da criança. Porém, antes de nós termos o anime sobre a morte e o morango, Tite Kubo lançou um protótipo dele, um protótipo pouco conhecido e meio estranho. Eu sou o Shirogane e hoje o assunto é o one shot piloto de Bleach, também chamado de Bleach. Bem, com isso dito, sem mais delongas, vamos por partes. Bleach foi um capítulo piloto produzido por Tite Kubo a pedido dos editores da Shonen Jump logo após o cancelamento do seu mangá anterior, Zombie Powder, que foi um grande fracasso no Japão, mas teve um sucesso moderado nos Estados Unidos. Kubo era visto como uma joia que precisava de polimento, pois todos na revista viam seu potencial, mas achavam que faltava amadurecer, e por isso Zombie Powder acabou sendo um fracasso tão grande, mesmo com a confiança dos editores. O one shot foi publicado em 2000 e se tornou o one shot mais popular do ano, e depois foi aprovado para serialização logo em 2001. Existe um rumor de que o one shot havia sido rejeitado pelos editores e após Akira Toriyama enviar uma carta de encorajamento, Kubo tentou de novo. Mas não, isso não aconteceu. O one shot foi pessoalmente requisitado pelos editores, foi aprovado, publicado e se tornou um grande sucesso. Nas palavras do próprio Kubo, me falaram para providenciar rascunhos e um título, e foi o que eu fiz. Na época, Ichigo usava um terno e usava uma arma, e eu nomeei o mangá de Snipe. Porém, quando fui fazer o storyboard, comecei a entreter a ideia de um Shinigami, algo que ninguém havia lido. O terno virou um kimono, e as armas uma katana. Com isso, Snipe não servia mais como título, e eu o mudei para Bleach. A decisão foi feita de último minuto, então o teaser inicial o anunciou como Snipe. Ou seja, o mangá havia sido planejado para publicação antes de sequer existir, portanto não faz sentido essa narrativa de Kubo foi rejeitado e Toriyama incentivou a tentar de novo. Eu não sei de onde saiu esse rumor, mas ficou bem popular, então eu achei melhor corrigir essa desinformação. Enfim, após a publicação e a consequente serialização, esse one shot ficou guardado na geladeira até finalmente ver a luz do dia novamente no primeiro databook oficial de Bleach, lançado em 2006, entre o fim do arco da Soul Society e o começo do arco Hunker, onde esse one shot e alguns outros omakes foram incluídos. Nós seguimos a história de Ichigo, Shinigami substituto que recebeu seus poderes da Shinigami Rukia após o encontro com o Hollow. A premissa é praticamente a mesma da versão final, só menos elaborada. Mais simples e direta para poder mostrar mais do mundo e de como os personagens interagem, que é o foco do piloto de um mangá. Não é fazer um começo coerente, é apresentar como vai ser o clima do mangá, e nesse ponto ele acerta. Nós começamos com Ichigo enfrentando um Hollow e o matando. Logo agora nós já temos a primeira grande diferença para a versão final. Hollows não têm máscara, sendo mais parecidos com almas comuns com buracos no peito. Em seguida, Ichigo se aproxima da alma de um idoso e o dá uma passagem para sua society. Nessa versão, os Shinigami não realizam o Konsou e sim dão uma passagem, tipo um bilhete de trem, para eles poderem ir sozinhos para sua society. Após Ichigo exterminar o Hollow e dar a passagem para o velho, nós temos uma pequena explicação da diferença entre os Plus e os Hollows, que são a mesma coisa da versão final. Plus são as almas normais de pessoas que faleceram, enquanto Hollows são as almas corrompidas que precisam ser purificadas de volta em Plus e enviados para sua society por um Shinigami. A explicação é essa dada por Rukia, que nesse one shot é uma personagem bem diferente e ao mesmo tempo semelhante à sua versão final. Rukia nesse one shot é membro da terceira divisão em vez da 13ª, igual na versão final. E ela também é pequenininha assim e logo eu explico porquê. Uma semana atrás, Ichigo estava indo para casa com Mizuiro, cercado por 5 espíritos. Ichigo conta sobre o negócio de sua família, que nessa versão é uma funerária e não uma clínica, e diz que ele estava acostumado com espíritos, pois cresceu cercado por eles. Mas nesse dia ele viu algo diferente. Enquanto andava, Hulk apareceu do nada atacando um Hollow. Ichigo fica confuso, pois nunca viu um espírito de kimono lutando antes, enquanto Mizuiro só fica confuso e assume que era coisa de fantasma, já que sabe que Ichigo pode vê-los, apesar de ele mesmo não poder os ver. Assim que Hulk puxa sua espada, Ichigo imediatamente a dá uma bronca, dizendo que brigar não é coisa de mulher, enquanto Hulk só se surpreende que Ichigo é capaz de a ver. Hulk então alerta para Ichigo sair da frente, mas é tarde demais e o Hollow o ataca, querendo devorar os Plus que estavam cercando.
Rukia imediatamente ataca, e é aí que a memória de Ichigo acaba. Quando ele acordou, Rukia tinha encolhido para o tamanho de uma cartela de cigarro e transferido o que sobrou de seus poderes para ele, o forçando a ser um Shinigami substituto. Ela explica que Shinigamis não podem proteger todo mundo ao mesmo tempo e acabou usando todos seus poderes para protegê-los, e por isso acabou encolhendo por ter queimado seus poderes. Ela ocupa pelo evento e o obriga a fazer o trabalho dela por 7 dias e 7 noites, até os seus poderes retornarem e ela poder voltar para Soul Society. Tudo isso enquanto toma banho e uma xícara de leite quente. Ichigo então diz que já cansou de fazer o trabalho dela, exigindo ser devolvido para o seu corpo. Rukia exige que ele a chame de Rukia-sama, e assim ele o faz. Ela o devolve para o seu corpo, mas assim que Ichigo volta para o seu corpo, começa a rir igual um maníaco, dizendo que agora é ele que manda, e para ela dar o fora do leite dele, mas ela o expulsa de novo do seu corpo e pede a sua escova de dente emprestada para poder esfregar as costas. Ele recusa, e ela começa a rabiscar a cara dele, então ele corre para pegar a escova. Após voltar para o seu corpo, Ichigo tenta se tranquilizar dizendo que já é o 7º dia e as coisas logo vão voltar ao normal. Mas Rukia diz que se os poderes dela não voltarem, ele tem que continuar trabalhando para ela, já o enviando para o próximo serviço. Ichigo checa a mensagem da Soul Society e vê que seu próximo trabalho é cuidar da alma de Orihime, uma colega de turma que faleceu. Sim, Orihime morre assim mesmo, sem mais nem menos. Ichigo explica pra Rukia que Orihime era uma órfã que perdeu o pai há 3 anos, e que a funerária de sua família cuidou do funeral dele, e agora Orihime morava sozinha. Ichigo se pergunta se ela vai se sentir sozinha na Soul Society, mas Rukia o conforta, dizendo que em 60 anos ela vai poder reencarnar em sua próxima vida. Ichigo vai ao encontro de Orihime e explica que agora ele é um Shinigami. Ela não questiona, mas ele explica mesmo assim que é algo temporário, o que faz ela assumir que é um emprego de meio período. A Orihime continua sendo a Orihime até nessa versão beta. Rukia, escondida nas roupas de Ichigo, finge ser Ichigo confessando seu amor por ela, mas Ichigo a dá um murro, que a apaga, e prossegue para fazer seu trabalho de Shinigami. Ele parte a corrente de Orihime, liberando sua alma, e então o pai dela aparece e diz que assim que soube que sua filha havia falecido, ele veio a buscar. Ichigo dá os bilhetes para eles e eles se vão. Rukia então acorda e pergunta para ele onde foi a garota, e Ichigo explica o que acabou de acontecer. Rukia imediatamente dá uma bronca e manda ele ir atrás dela, pois o pai dela era um Hollow. Enquanto Orihime estava ascendendo ao céu, seu pai pede para ver os bilhetes para Soul Society que Ichigo a deu, e ela os entrega. O homem imediatamente os rasga, perguntando quando ela esqueceu dele, e negando a passagem para outro lado, a forçando a viver com ele para sempre, então revelando a sua verdadeira forma. Ichigo então aparece e a salva. Rukia explica novamente o ciclo das almas, que uma alma que passou muito tempo no mundo dos vivos sem ter sido enviado para Soul Society acaba se corrompendo e se transformando em um Hollow, e caso tenha entes queridos, tenta os transformar em Hollows também. O pai de Orihime usa a distração para atacar, mas Ichigo desvia e Rukia diz que o único jeito de purificar um Hollow é o matando com uma Zanpakuto, a espada de um Shinigami. Eles lutam, com o pai de Orihime ficando cada vez mais furioso e culpando Ichigo por Orihime ter se esquecido. Ele diz que ela costumava rezar todos os dias para ele e que isso o confortava, mas que assim que ela entrou pro ensino médio, parou de rezar e que sempre que chegava em casa, tudo que ela fazia era falar sobre Ichigo, dizendo que ele havia preenchido completamente o vazio no coração de Orihime e que por causa disso ela havia se esquecido dele, então ataca novamente. O homem revela que foi culpa de Ichigo que ele a empurrou das escadas, matando a própria filha para que ela pudesse estar a seu lado novamente, e que foi tudo culpa da própria Orihime, que se ela não tivesse o substituído com Ichigo, ela ainda estaria viva. Ichigo se enfurece, dizendo que ele veio imediatamente despachar Orihime para que ela não o visse chorar e acabasse desenvolvendo assuntos pendentes, ficando presa no mundo dos vivos, e que ele queria que ela pudesse descansar em paz ao lado de sua família, dizendo que o pai de Orihime não a entende. Ele estava solitário por Orihime parar de rezar para ele, mas ao mesmo tempo, Orihime também estava solitária após perder o pai, que a solidão é a mesma tanto daquele que se foi, quanto daqueles que ele deixou para trás. O pai de Orihime então ataca novamente, mas Ichigo defende e contra-ataca. Porém, o homem agarra Orihime e a usa como escudo humano, dizendo que se ele morrer, ela vai com ele. Porém, Orihime agarra a espada de Ichigo e se empala, atingindo tanto ela mesma quanto seu pai que a segurava por trás. Orihime então chora e diz que nunca o esqueceu e que só queria que seu pai escutasse sobre sua vida, sobre seus amigos, sobre a pessoa que ela gostava, para que ele soubesse que ela estava seguindo em frente, e que nunca foi a intenção dela fazer o pai se sentir sozinho e que ele ainda a amava, e então a alma purificada do seu pai se vai. Rukia então faz um quebra-galho para que a alma de Orihime não se vá junto de seu pai, e Orihime agradece, a chamando de pequena Shinigami. Antes que Rukia pudesse retrucar, ela volta a seu tamanho normal, sinalizando que seus poderes voltaram. Rukia se prepara para levar Orihime para Soul Society, mas antes de ir, Orihime vira para Ichigo e pergunta se, quando ela reencarnar, eles podem se reencontrar e conversar mais um pouco. Ichigo diz que sim, e as garotas partem logo em seguida. Porém, nós então vemos que elas na verdade não foram embora.
Rukia teve o direito de ir para casa recusado por mau comportamento e diz para Orihime fingir que elas voltaram para cuidar de um assunto pendente, e com o trio prestes a se reencontrar, acaba Bleach. Então, por onde eu começo? Esse one shot é estranho. Ele é Bleach, mas não é o Bleach que conhecemos. Ele é estranho, porém ao mesmo tempo familiar. Os personagens agem como suas versões finais, mas com diferenças o bastante para você estranhar. O Ichigo é bem menos estoico do que ele é na versão final, fazendo mais pataquada e até tendo uns momentos de maldade meio fora do personagem. Rukia também é bem próxima de sua versão final, mas ela é ainda mais mandona e rude, e parece ter um prazer meio sádico de tratar o Ichigo como escravo. A Orihime, por outro lado, é praticamente idêntica como ela era no primeiro arco do anime. Ela é meio cabeça de vento e desligada, mas bem gentil e gente fina. O enredo desse one-shot é uma versão protótipo da história final de Orihime, com as maiores diferenças sendo que aqui é seu pai que morreu e virou Hollow, e não seu irmão. E, claro, Orihime morreu no one-shot e não no mangá oficial. E ele também é bem mais simples, já que era limitado a poucas páginas, basicamente com bastante diálogo expositivo para poder ir logo para a ação. Tudo nesse one shot é meio estranho quando você conhece a versão final. Almas vão pra Soul Society com bilhetes. Hollows não tem máscaras. Ichigo tem uma espada de tamanho normal. A roupa de Ichigo tem esse padrão de estrela nas mangas, enquanto a de Rukia tem esse de fogo. No geral, é um piloto no sentido mais puro da palavra. Não tem nada muito absurdo e diferente, como o one shot de Naruto, que era completamente diferente. Ele é realmente um proof of concept, ou seja, uma prova de conceito. Um trecho do que seria a versão final de Bleach, vendo o que dá certo, o que não dá certo, o que encaixa, o que precisa mudar, mas ainda bem próximo do produto final. Na minha opinião, praticamente todas as mudanças da versão final foram boas, nada mudou para pior. Ou foram mudanças positivas ou mudanças neutras, sabe? Trocar 6 por meia dúzia. A única coisa que eu prefiro a versão do one shot é essa Rukia sisuda, nervosa pra caramba. Não me entenda mal, a Rukia é a minha personagem favorita de Bleach, só que essa versão do one shot é hilária. Ela trata o Ichigo como um escravo, esse lance dela ficar pequena, eu particularmente gosto que mudaram. Eu prefiro a Rukia se misturando como uma pessoa normal e morando no armário, mas a personalidade da mini Rukia é simplesmente hilária. Uma coisa bem curiosa é que desde o começo o Kubo já investia bastante em Ichihime. Tem bastante diálogo que deixa transparecer que eles se gostam, sendo mais explícito do lado da Orihime e mais sutil do lado do Ichigo. Se você acha que Ichiruki já existiu em algum ponto, você tá errado. O endgame sempre foi Ichihime desde o protótipo. Enfim, o one shot de Bleach é surpreendentemente bom. Ele captura bem a vibe do começo de Bleach, com essa parada de monstro da semana, só com o Ichigo fazendo o trabalho de Shinigami substituto dele, com menos consequências pro universo e mais consequências diretas e pessoais. Uma escala pequena, em uma época que Bleach era um mangá simples. Mas também dá pra ver porque algumas coisas foram mudadas na versão final, tanto por escolha estética quanto pra lore em si funcionar melhor a longo termo. Bem, por hoje é só. O one shot de Bleach é uma experiência interessante, mas ainda faltava um certo je ne sais quoi que existe na versão final. Curta e se inscreva, e se possível, compartilhe esse vídeo, deixa um comentário pra gente dar uma engajada. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.